Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Hoje é dia 3 de junho de 2026, quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Celebramos a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Peçamos a intercessão destes santos que deram a sua vida pela verdade de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nos anos de 1885 a 1887, uma centena de cristãos, entre os quais alguns anglicanos, foram vítimas da perseguição em Uganda. Carlos Luanga foi exemplo para seus 12 companheiros, alguns deles apenas batizados e muito jovens, todos felizes em associar seu sacrifício àquele de Cristo, em Kampala, no dia 3 de junho de 1886. Outros sofreram o martírio em datas diferentes. Carlos e os 21 companheiros são os primeiros mártires da África Negra. Peçamos a intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho afirma para nós a existência da ressurreição. É o ponto principal da fé de qualquer cristão e cristã, ou seja, aquele que segue nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que os saduceus, naquela época, não acreditavam na ressurreição e queriam também colocar Jesus à prova. Isso pode acontecer conosco também. E devemos dar esperança daquilo que nós acreditamos, dar razão à esperança daquilo que nós acreditamos. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre a teologia do matrimônio, que é um sacramento indissolúvel, porque é até que a morte separe os cônjuges, porque no reino dos céus não haverá matrimônio e tampouco após a ressurreição. E ao mesmo tempo Jesus fala sobre a ressurreição, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos.
Ele até cita uma passagem do Primeiro Testamento para os saduceus, quando Moisés conversa com Deus e Deus diz a Moisés que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ambos, biologicamente falando, já haviam morrido diante da cronologia, diante da história, diante da presença e da existência de Moisés. E ainda assim Deus se apresenta como Deus dos patriarcas. Então, isso significa que Deus ressuscita os mortos desde que estes tenham o merecimento para a vida eterna. Que possamos nos doar para que possamos ter este mérito de chegarmos à vida eterna e participarmos da ressurreição dos mortos. Que os santos Carlos Luang e seus companheiros intercedam a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.